Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cresce Bebê. Eu sou Carol, fisioterapeuta pediátrica, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estimular um bebê. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano aqui do canal e eu gostaria muito que ele fosse um vídeo bem esclarecedor, porque hoje em dia se fala muito sobre estimular um bebê, inclusive aqui no meu canal, meu conteúdo fala muito sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que nem todo mundo entende de fato o que significa esse estímulo. Eventualmente eu me deparo com perguntas como: e se eu não estimular o meu bebê? O que pode acontecer? E essa é uma dúvida super relevante e que eu realmente acho muito legal esclarecer com as pessoas que me acompanham aqui, que tenham bebês ou então que estão grávidas ainda. O que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas entende que estimular um bebê significa que todos os dias você vai pegar ali um momento de 20, 30 minutos para treinar com seu bebê, para fazer exercícios com seu bebê. E estimular não é sobre isso. Ele é muito mais sobre preparar um ambiente saudável e deixar que o seu bebê explore e assim naturalmente seja estimulado a se desenvolver de forma saudável, do que parar para fazer qualquer tipo de exercício com o bebê. Então, quando eu falo sobre estimular, quando eu uso a palavra estímulo, eu não estou falando sobre treinar o seu bebê para fazer alguma coisa específica. Claro, a não ser que o bebê tenha algum tipo de atraso no desenvolvimento, alguma dificuldade, e aí sim ele precisa de um treino que seja direcionado ou precisa de alguma correção de postura, de movimento. Mas quando eu falo de crianças típicas, né, de um desenvolvimento natural, eu falo de estímulo dizendo sobre incentivar, preparando o ambiente para que sozinho o seu bebê se desenvolva. E quando eu digo ambiente, eu tô falando não só de um ambiente físico, né, de um espaço físico, também é um espaço, né, que seria uma casa segura, adequada para um bebê, mas também que esse bebê tenha liberdade de ficar no chão, que ele tenha brinquedos que sejam adequados para sua idade, brincadeiras direcionadas para sua fase. Isso tudo está relacionado ao ambiente em que o bebê vai se desenvolver. Eu estou falando também sobre a interação que esse bebê tem com os pais, com os irmãos, com os principais cuidadores dele. Eu estou falando sobre uma rotina em que o bebê tem ali o tempo do banho, que é um tempo em que você pode aproveitar, conversar com seu bebê, cantar para ele, apresentar as partes do seu corpinho, brincar com um livrinho, um brinquedinho de banho, e isso não deixa de ser um estímulo. O momento em que o bebê vai se alimentar, o momento em que ele vai ter soneca, o tempo da troca de fraldas, que é um tempo precioso para você estimular o seu bebê de forma natural, porque é uma coisa que você faz várias vezes na rotina dele. Então você troca a fraldinha, pode chamar a atenção do bebê com um chocalho para um lado, chamar a atenção para o outro, virar o bebê de ladinho para um lado, virar para o outro. E além disso, você ter um tempo em que você vai sentar com seu bebê, vai interagir com ele, vai colocar ele de barriguinha para baixo, vai estimular cantando para ele, dançando com ele. Então você percebe que quando eu falo em estimular, eu falo sobre a rotina do bebê em pequenos detalhes que ajudam no seu desenvolvimento. E aí talvez você me pergunte, mas e esse ambiente adequado? Ele é de fato necessário? E se eu não der um ambiente adequado? E se eu mantiver o meu bebê os primeiros meses de vida sempre deitado numa cadeirinha de descanso, ou eu optar por deixar o meu bebê sempre no bebê conforto ao invés de colocar no chão? E se eu não incentivar uma vida ativa? E se eu não levar o meu bebê para brincar ao ar livre? Qual é a consequência disso? Bom, a gente sabe então que existem fatores que afetam o desenvolvimento motor. Um desses fatores são aqueles relacionados ao indivíduo, ou seja, características individuais, como por exemplo a herança genética.
E outro fator é justamente o fator ambiental, ou seja, as experiências que essa criança vive se relacionam com o seu desenvolvimento, inclusive com reflexo disso na adolescência e na vida adulta. Então, esse ambiente vai interferir positivamente quando essa criança se desenvolver e crescer. Por exemplo, na fase da alfabetização, na hora de aprender a pegar no lápis, a recortar com tesourinha, na forma como essa criança vai sair nos esportes, nas atividades manuais, atividades que exijam motricidade fina, coordenação motora. Então, o estímulo ou a privação do estímulo vai sim ter influência no futuro comportamento motor dessa criança ou no caso desse adulto. Existem outros fatores que interferem no desenvolvimento, como prematuros, transtornos de alimentação, diferentes níveis de aptidão física, tudo isso tem influência no processo de desenvolvimento motor ao longo da vida de uma pessoa, mas o que eu quero esclarecer nesse vídeo é o quanto o ambiente em que o bebê se desenvolve desde o seu nascimento, na verdade desde a época intraútero, é importante para o seu desenvolvimento motor, para o seu futuro motor, vamos dizer assim. E também que estimular o bebê não significa que você precisa se cobrar, que você precisa deitar à noite talvez e se sentir culpada, pensar, meu Deus, eu não estimulei o meu bebê hoje. Não é uma cobrança, é apenas inserir no seu dia a dia pequenas atitudes que já são estímulos em que você vai fazer com que o seu bebê se desenvolva de forma mais saudável. Eu espero muito que meu vídeo ajude você, te traga mais tranquilidade, menos cobrança. Desejo um ano maravilhoso, um beijo e até o próximo vídeo.